Ele a jogou fora com nada além das roupas em suas costas, convencido que ela era a âncora o arrastando para baixo. Brian Thorne tinha tudo: os bilhões, o império e a jovem amante fogosa em seu braço. Ele pensou que o passado estava enterrado. Mas esta noite, em meio ao tilintar de cristal do restaurante mais exclusivo da cidade, o passado não apenas entrou. Ele chegou em um comboio de poder. Quando Brian olhou para cima e viu sua ex-esposa grávida, radiante e intocável, segurando a mão do único homem que ele temia no mundo dos negócios, seu coração não apenas parou. Ele estilhaçou. Esta não é apenas uma história sobre desgosto. É uma história sobre o tipo de vingança que não precisa gritar para te destruir. Os lustres na Lorone não eram feitos de vidro. Eles eram feitos de diamantes. Ou pelo menos esse era o rumor que Brian Thorne gostava de espalhar. Isso se encaixava em sua narrativa. Ele era o homem que transformava a areia em ouro, o magnata da tecnologia que havia surgido das ruas ásperas de Chicago para as suítes penthouse de Manhattan. Esta noite, Brian sentou-se na melhor mesa da casa, aquela reservada para a realeza e presidentes. Em frente a ele sentou-se Chloe, uma modelo de 23 anos cuja beleza era tão inegável quanto sua falta de conversa. Ela estava rolando o Instagram, seu polegar perfeitamente manicure pairando sobre fotos de si mesma. "Guarde o telefone, Chloe", Brian disse, sua voz baixa, mas afiada. "Estamos celebrando. A fusão com a Konica Logistics foi aprovada. Eu sou oficialmente o acionista majoritário." Chloe olhou para cima, seus olhos azuis arregalados mas vagos. "Oh, certo. E aí, bebê? Isso significa que podemos pegar a vila em Co agora? Aquela com o cais de barcos?" Brian girou seu Pinot Noir vintage, sentindo uma dor surda familiar em seu peito. Era a dor do tédio. "Podemos comprar o lago inteiro se quisermos", ele murmurou, embora a emoção de dizê-lo tivesse ido embora. 6 meses. Esse era o tempo que havia passado desde que ele se divorciou de Emma. Emma, o nome ainda tinha gosto de cinzas em sua boca. Ela tinha sido sua namorada da faculdade, a mulher que cerzia suas meias quando ele não podia comprar novas, a mulher que ficava acordada a noite toda revisando seus primeiros planos de negócios. Mas à medida que a conta bancária de Brian crescia, Emma permaneceu simples. Ela gostava de noites tranquilas. Ela usava sapatos confortáveis. Ela não sabia como encantar investidores ou comandar uma sala. Brian tinha se convencido de que a tinha superado. Ele precisava de um símbolo em seu braço, não de uma parceira. Então ele o fizera brutalmente. Ele se lembrava do dia vividamente. Ele lhe entregara os papéis e um cheque, dizendo que ela não se encaixava em seu futuro. Ela não havia gritado. Ela não havia jogado um vaso. Ela simplesmente o havia olhado com olhos cheios de uma tristeza devastadora, sussurrado: "Você aprenderá o preço disso, Brian." E saiu para a chuva. "Brian, você está divagando." Chloe choramingou, batendo o garfo contra sua taça de vinho. "Eu pedi a lagosta, mas o garçom está me ignorando." "Ele não está te ignorando. Ele está ocupado." Brian retrucou, sua paciência se esgotando. De repente, o ruído ambiente do restaurante, o jazz suave, o murmúrio da conversa, o tilintar dos talheres cessou. Não foi um silêncio gradual. Foi uma inspiração coletiva abrupta. Brian franziu a testa. Lorone era frequentada por celebridades diariamente. Um silêncio assim significava que alguém verdadeiramente poderoso havia chegado. "Quem é aquela?" Chloe perguntou, esticando o pescoço. "É uma estrela de cinema?" Brian virou sua cadeira ligeiramente para olhar em direção à grande entrada. O maître, um homem chamado Pierre, que geralmente olhava para todos com desdém, estava praticamente fazendo uma reverência. 2 figuras entraram, flanqueadas por 4 seguranças, que se moviam com a letalidade silenciosa de pessoal militar treinado. O homem era alto, medindo bem mais de 1,88, vestindo um terno de carvão feito sob medida que provavelmente
custava mais do que o primeiro carro de Brian. Ele tinha cabelo sal e pimenta e uma mandíbula que parecia esculpida em granito. Brian congelou. Ele conhecia aquele homem. Todos no mundo dos negócios o conheciam. Limpa a garganta. Era Adrian Vance, o CEO da Vance Global, o homem que possuía as linhas de navegação que Brian usava, os satélites que Brian alugava e os bancos de onde Brian pegava empréstimos. Adrian Vance era dinheiro antigo, dinheiro perigoso. Ele era um tubarão de quem até outros tubarões nadavam para longe. Mas não foi Adrian quem fez o sangue escoar do rosto de Brian. Foi a mulher segurando o braço de Adrian. Ela estava vestindo um vestido longo de seda verde esmeralda que se agarrava às suas curvas antes de cair em cascata no chão. Seu cabelo, antes geralmente preso em um coque desarrumado, caía em ondas lustrosas e polidas em suas costas. Ela usava um colar de safiras que pegava a luz, brilhando como fogo azul. Era Emma, mas não era a Emma que ele conhecia. O rato se foi. Esta mulher andava com a cabeça erguida, seu olhar varrendo a sala com uma confiança serena e aterrorizante. E então Brian viu. O vestido de seda era perfeitamente adaptado para acomodar o inegável inchaço redondo de sua barriga. Ela estava pesadamente grávida. O aperto de Brian em sua taça de vinho apertou tão forte que o caule quebrou. Vinho tinto derramou sobre a toalha de mesa branca imaculada, parecendo perturbadoramente com sangue. "Oh, meu Deus, Brian, olhe o que você fez!" Chloe gritou, pulando para trás para evitar o respingo. Brian não a ouviu. Ele não podia ouvir nada além do rugido em seus ouvidos. Grávida? Ela estava com pelo menos 7 meses. Ele fez as contas instantaneamente. 6 meses desde o divórcio, 7 meses de gravidez. A sala parecia inclinar. O bebê era dele ou ela havia superado tão rapidamente? Enquanto o anfitrião conduzia Adrian e Emma pelo restaurante, eles tiveram que passar pela mesa de Brian. Brian sentiu-se paralisado, incapaz de desviar o olhar. Ele esperava que Emma encolhesse, olhasse para baixo, se escondesse. Em vez disso, enquanto eles se aproximavam, os olhos de Emma se fixaram nos dele. Não havia medo neles. Não havia amor também. Havia apenas uma indiferença fria e polida, como olhar para um estranho no metrô. Adrian Vance colocou uma mão protetora na parte inferior das costas de Emma, inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido. Emma riu, um som genuíno e musical que Brian não ouvia há anos. Eles passaram por ele, deixando um cheiro de jasmim e colônia cara em seu rastro. "Espere", Chloe sussurrou, estreitando os olhos. "Aquela não é sua ex, a desleixada." Brian olhou para a mancha vermelha se espalhando na toalha de mesa. "Sim", ele sussurrou, sua voz soando estranha para seus próprios ouvidos. "Aquela é Emma." O garçom correu para limpar o derramamento, pedindo desculpas profusamente, como se fosse culpa dele Brian ter perdido a compostura. Brian o afastou irritadamente, seu apetite completamente desaparecido. "Eu não entendi", Chloe disse, cutucando seu pão. "Você disse que ela estava falida. Você disse que ela não era ninguém. Por que ela está com ele? Aquele é Adrian Vance. Meu pai diz que Adrian Vance poderia comprar esta cidade se quisesse." "Eu não sei, Chloe." Brian retrucou alto o suficiente para que um casal próximo olhasse. Ele abaixou a voz, seus punhos cerrados debaixo da mesa. "Eu não sei." Do outro lado da sala, Adrian e Emma estavam sentados à mesa do recanto privado, aquela que nem Brian conseguia reservar. Oferecia uma vista panorâmica do horizonte, mas privacidade suficiente para ser discreto. Brian os observou como um falcão. Ele viu Adrian puxar a cadeira de Emma. Ele viu a maneira como a equipe de garçons pairava ao redor deles, tratando Emma como uma rainha. Mas o que mais o consumia era a maneira como Adrian a olhava. Não era o olhar de um homem com uma amante troféu. Era um olhar de adoração total, e a maneira como a mão dele repousava gentilmente em sua barriga quando ele se sentou. Aquele gesto parecia possessivo, protetor, paternal. "É o filho dele?"
A mente de Brian disparou. Impossível. Estávamos juntos 7 meses atrás. Tem que ser meu. Mas ela nunca me contou. Uma súbita onda de direito o invadiu. Se aquele era seu herdeiro, ele tinha o direito de saber. Ele era Brian Thorne. Ele não ficava no escuro. Vou ao banheiro. Brian mentiu, levantando-se abruptamente. Não demore. Chloe fez bico. Quero sobremesa. Brian a ignorou e atravessou a sala de jantar. Ele não foi ao banheiro. Ele caminhou direto para o recanto. Seu coração batia forte contra suas costelas, uma mistura de raiva e uma estranha e súbita desesperança que ele não esperava sentir. Enquanto ele se aproximava, 2 homens grandes de terno saíram das sombras, bloqueando seu caminho. Saiam da frente, Brian exigiu, tentando convocar sua autoridade de CEO. Eu sou um conhecido. O Sr. Vance não está aceitando visitas, um dos guardas disse, sua voz plana e entediada. Deixem-lo passar. Marcos! Uma voz profunda chamou da mesa. Os guardas se afastaram. Brian entrou no recanto. Emma nem olhou para cima de seu menu. Ela parecia radiante, sua pele brilhando com hormônios da gravidez, suas bochechas rosadas. Ela parecia mais saudável e mais bonita do que jamais estivera durante o casamento deles. Emma! Brian disse, sua voz tensa. Ela lentamente abaixou o menu. Seus olhos castanhos encontraram os dele, frios e desapegados. Olá, Brian. Eu me perguntava quanto tempo levaria para você vir correndo para cá. Você está grávida, ele soltou. Observador como sempre, ela respondeu, seu tom seco. É? Brian olhou para Adrian, que o observava com um sorriso divertido e predatório, bebendo seu uísque escocês. Brian olhou de volta para a barriga de Emma. É meu? Emma soltou uma risada curta e incrédula. Seu, Brian, você abriu mão do direito de fazer essa pergunta na noite em que me jogou para fora de nossa casa às 11 da noite. Porque eu não tinha visão. Se aquele é meu filho, eu tenho direitos. Brian sibilou, aproximando-se. Eu tenho advogados que podem sentar, garoto. Adrian Vance falou. Ele não gritou. Ele não se levantou. Ele apenas falou. E o comando em sua voz era tão absoluto que Brian realmente parou no meio do passo. Sr. Thorne, Adrian continuou, girando sua bebida. Você parece estar sob algumas concepções erradas. Deixe-me esclarecê-las. Primeiro, não levante a voz para minha noiva. Isso perturba o bebê. Noiva? A palavra atingiu Brian como um golpe físico. Segundo, Adrian disse, seus olhos endurecendo como aço. Com relação à paternidade, você estava tão ocupado perseguindo sua, o que ela é, uma modelo do Instagram. Você estava tão ocupado perseguindo-a durante o último ano de seu casamento que mal tocou em sua esposa. Nós dois sabemos o cronograma. Brian, não se envergonhe fingindo que era um marido presente. O rosto de Brian ficou vermelho. Ele olhou para Emma, procurando por uma rachadura em sua armadura. Emma, diga a ele quem eu sou. Eu disse a ele quem você era, Brian. Emma disse suavemente. Ela colocou uma mão em sua barriga. Eu disse a ele que você era o homem que me fazia sentir pequena para que você pudesse se sentir grande. Eu disse a ele que você era o homem que disse que eu era inútil. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Adrian. E então Adrian me mostrou que eu era inestimável. Você está com ele pelo dinheiro? Brian cuspiu, seu ego se fraturando. É isso, não é? Você trocou um milionário por um bilionário. Você é apenas uma caçadora de fortunas, Emma. O ar no recanto caiu 10 da Adrian. Adrian pousou seu copo. O som foi baixo, mas ecoou como um tiro. Cuidado, Adrian sussurrou. Você está falando com a presidente da Vance Foundation. E ao contrário de você, Brian, ela não herdou seu valor nem o roubou. Ela se reconstruiu da ruína em que você a deixou. Naquele momento, Chloe, tendo limpa a garganta, ficado impaciente, arrastou-se até a mesa em seus saltos altos. Ela olhou entre os três, sentindo a atenção, mas sem a inteligência para ler a sala.
Amor, o que está demorando tanto? Chloe choramingou, agarrando o braço de Brian. Ela olhou para Emma e bufou. Oh, é você? Uau, você engordou. Acho que o divórcio não te fez bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma não ficou zangada. Ela sorriu, um sorriso lento e de pena. E você deve ser Chloe. Brian sempre teve um gosto por coisas que brilham, mas não têm valor. Chloe ofegou. Com licença. Você pode ficar com ele, Emma disse, virando-se para seu menu. Eu já o descartei. Mas um conselho, querida. Verifique o contrato pré-nupcial. Brian é muito protetor com seus centavos. Adrian riu sombriamente. Tirem-nos daqui, Marcos. Eles estão arruinando meu apetite. O segurança avançou, seu volume imponente. Isto não acabou, Emma? Brian rosnou enquanto os guardas o empurravam para trás. Você não pode esconder meu filho de mim. Eu vou te destruir no tribunal. Adrian Vance se levantou. Então ele se agigantou sobre Brian. Ele se inclinou, sua voz um rosnado baixo perto do ouvido de Brian. Se você tentar processá-la, se você tentar assediá-la, se você sequer olhar em sua direção novamente, eu não vou apenas te processar, Brian. Eu comprarei sua empresa, a desmantelarei para peças e o deixarei com nada além daquele terno barato em suas costas. Não me teste. Brian recuou. Ele não tinha escolha. Ele voltou para sua mesa, Chloe tagarelando em seu ouvido sobre o quão rudes eles eram. Mas Brian não conseguia ouvi-la. Ele sentou-se olhando para a cadeira vazia onde seu futuro deveria ter estado. Ele olhou para Emma, rindo com um bilionário, carregando uma criança que poderia ser a herdeira de 2 impérios. E pela primeira vez em sua vida, Brian Thorne se sentiu pequeno. Mas a noite estava longe de acabar. Enquanto Brian sinalizava a conta, desesperado para escapar, ele viu um homem de terno cinza se aproximar da mesa de Adrian. Era um oficial de justiça. Brian fez uma pausa. Adrian estava sendo intimado? Não. O homem passou por Adrian e foi direto para a mesa de Brian. Brian Thorne? O homem perguntou. Sim, você foi intimado, o homem disse, jogando um envelope grosso na mesa bem ao lado da mancha de vinho. Brian o rasgou, suas mãos tremendo. Não era um processo de Adrian, era um processo de Emma. Requerente, Emma Vance Cross. Assunto, roubo de propriedade intelectual referente ao modelo algorítmico Thorne. O sangue de Brian gelou. O algoritmo, o código que o havia feito seu primeiro bilhão. O código que ele alegava ter escrito. O código que Emma havia escrito para ele no dormitório da faculdade 10 anos atrás. Ela não estava lá apenas de volta por vingança. Ela estava de volta por tudo. O sol da manhã atingiu as paredes de vidro do escritório de canto de Brian Thorne, mas não trouxe calor. O ar lá dentro estava gelado, condicionado a um frio estéril que combinava com o humor dos 3 homens sentados ao redor da mesa de conferências de Mogno. Brian sentou com a cabeça entre as mãos. Em frente a ele estava Marcus Sterling, seu chefe de assessoria jurídica, um homem que geralmente custava $500 por hora para parecer entediado, mas hoje parecia genuinamente aterrorizado. Diga-me que isso é uma piada, Sterling. Brian murmurou, deslizando o processo pela mesa. Ela era formada em literatura. Ela revisava meus e-mails. Ela não escreveu o maldito código. Sterling ajustou seus óculos, o suor perolando em sua testa. Brian, tivemos a equipe forense de TI para olhar o código-fonte do modelo algorítmico Thorne, a fundação de toda a sua plataforma. Eles encontraram algo enterrado no kernel. Metadados ocultos. E? Brian estalou. Sterling tocou uma tecla em seu laptop, projetando uma imagem na tela da parede. Era uma sequência de código complexo, mas escondidos dentro da sintaxe estavam comentários, notas escritas pela programadora para Brian. Então você pode finalmente dormir esta noite. Com um amor e... Brian olhou para a tela. A memória o atingiu como um golpe físico. Isso foi 7 anos atrás. Ele estava à beira de reprovar em suas provas finais, seu código travando toda vez que ele o executava.
Ele havia desmaiado de exaustão em seu futon. Quando ele acordou, o código estava corrigido. Emma estava sentada lá com uma xícara de café, sorrindo cansada. Ela disse que tinha mexido nele. Ele havia assumido que ela apenas corrigira um erro de digitação. Ele não havia percebido que ela havia reescrito toda a arquitetura. Fica pior, Sterling disse, sua voz diminuindo. O processo alega que o direito autoral para esta arquitetura específica foi registrado por ela sob um pseudônimo, Ghostwriter, 3 dias antes de você lançar. Ela possui a PE, Brian, e está solicitando uma liminar imediata para desligar seus servidores até que um acordo seja alcançado. Desligar-nos? Brian se levantou, derrubando sua cadeira. Se os servidores caírem por 1 hora, nossas ações caem 10%. Se caírem indefinidamente, a Thorntech irá à falência em 1 semana. Então você precisa fazer um acordo? Sterling disse sombriamente. Dê a ela o que ela quiser, dinheiro, ações e um pedido de desculpas. Porque se isso for a tribunal, ela tem os recibos digitais e tem a equipe jurídica de Adrian Vance por trás dela. Eles nos enterrarão. Brian caminhou até a janela, olhando para a cidade que ele pensava possuir. Seu telefone vibrou. Era Chloe. Texto. Amor, meu cartão de crédito foi recusado na Gucci. Conserte isso. SAP, as pessoas estão me olhando. Brian jogou o telefone contra a parede. Ele se estilhaçou. Ele não podia perder sua empresa. Ele era Brian Thorne. Ele era um gênio. Ele não era um fraudador que se aproveitava do trabalho da esposa. Onde ela está? Brian perguntou, virando-se para Sterling. Ela está organizando o Gala de Prata esta noite no Metropolitan Museum. Sterling respondeu. É um evento de arrecadação de fundos para mães solteiras. Os ingressos custam 20 mil por prato. Arrume-me um ingresso, Brian ordenou. Brian, se você se aproximar dela, violará a ordem de restrição. Eu disse, arrume-me um ingresso. Brian rugiu. Não vou assediá-la. Vou lembrá-la que ela me amou uma vez. Emma é mole. Ela é emotiva. Se eu conseguir pegá-la sozinha, longe de Vance, posso convencê-la. Posso fazer com que ela desista disso. Sterling parecia duvidoso, mas pegou seu telefone. Vou tentar, mas Brian, ela não parece mais mole. O Metropolitan Museum foi transformado em um país das maravilhas cintilante de prata e branco. A elite da cidade, políticos, herdeiros, magnatas da tecnologia, vagavam pelos salões, taças de champanhe na mão. Brian entrou sozinho. Ele não havia trazido Chloe. Ele precisava parecer sério, arrependido. Ele vestia seu terno mais conservador, mas se sentia um impostor em sua própria pele. Cada sussurro que ele ouvia parecia ser sobre ele. Limpa a garganta. Você ouviu falar da queda das ações da Thorntech hoje? Ouvi dizer que a Vance Global está adquirindo uma participação massiva em um novo concorrente. Brian abriu caminho pela multidão, seus olhos procurando pelo vestido verde esmeralda. Ele não viu verde esta noite. Ele viu prata. Emma estava em uma plataforma elevada perto do templo de Dendor, falando em um microfone. Ela usava um vestido de maternidade prateado que cintilava como luar líquido. Ela parecia majestosa, intocável, uma rainha dirigindo-se a seus súditos. E é por isso que a Vance Foundation está prometendo 50 milhões de dólares para assistência jurídica a mulheres que foram indevidamente despojadas em acordos de divórcio. Emma disse, sua voz clara e forte. A multidão aplaudiu. Brian sentiu um nó de náusea em seu estômago. O fundo era um tiro direto nele. Enquanto Emma descia, cercada por admiradores, Brian fez sua jogada. Ele manobrou pela multidão, ignorando os olhares das pessoas que ele havia esnobado no passado. Emma! Ele chamou assim que ela estava prestes a ser levada por sua segurança. Ela parou. A multidão ao redor dele se afastou, sentindo o drama. Era o confronto sobre o qual todos estavam fofocando. Emma virou-se lentamente. Adrian não estava ao seu lado por uma vez. Ele estava do outro lado da sala falando com o senador. Esta era a chance de Brian.
Brian, ela disse, sua expressão ilegível, você comprou um ingresso? Isso é generoso. Eu presumo que os $20 mil são um adiantamento da pensão alimentícia que você me deve. O uso da palavra pensão alimentícia fez algumas pessoas rirem. Brian se aproximou, abaixando a voz para um sussurro desesperado. Emma, por favor, precisamos conversar em particular. Eu não tenho nada a dizer a você que não possa ser dito na frente de um juiz. Ela respondeu friamente. É sobre a empresa, Brian implorou. Você vai destruí-la. Você tem alguma ideia de quantas pessoas perderão seus empregos? Eu sei que você está com raiva de mim, mas não desconte em meus funcionários. Não é quem você é. Você é gentil. Você é a mulher que salva gatos de rua. Os olhos de Emma brilharam. A mulher que salvava gatos de rua morreu na noite em que dormiu em seu carro porque seu marido cancelou seus cartões de crédito. A multidão ofegou. Brian empalideceu. Ele esperava que ninguém soubesse disso. Eu não sabia que você não tinha para onde ir. Ele gaguejou. Eu pensei que você tinha ido para seus pais. Meus pais estão mortos, Brian. Você sabia disso. Você simplesmente não se importou. Ela deu um passo mais perto dele, sua voz caindo para um sussurro letal. E quanto à sua empresa, não é sua empresa. É construída no meu código. Minhas noites sem dormir. Meu gênio. Você era apenas o rosto, Brian. E agora estou tirando a máscara. Emma, espere, Brian disse, estendendo a mão para ela. E o bebê? Se você me destruir, você destrói a herança dele. Aquela criança é minha, não é? No fundo, você sabe que ele precisa do pai. Emma olhou para a mão de Brian em seu braço, depois de volta para o rosto dele. Ela não se afastou. Ela sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Você quer saber sobre o bebê, Brian? Sim, ele respirou, pensando que tinha encontrado uma abertura. Eu tenho o direito de saber. Ok, ela disse, sua voz alta o suficiente para o círculo próximo ouvir. Na noite em que você me expulsou, eu tinha uma caixa de presente na mão. Você se lembra? Brian franziu a testa, pensando. Sim. Ela estava segurando uma pequena caixa branca. Ele a havia derrubado de sua mão em sua pressa para tirá-la da porta para que Chloe pudesse vir. Eu me lembro, ele sussurrou. Dentro daquela caixa havia um teste de gravidez positivo e um par de sapatinhos de bebê. Emma disse, sua voz tremendo ligeiramente com raiva suprimida. Eu tentei te contar. Eu tentei dizer, Brian, estamos tendo uma família. E você olhou para mim e disse, pegue seu lixo e saia. Brian sentiu o sangue escoar de seu rosto. A sala girou. Então não fique aqui e finja que se importa com a paternidade. Emma sibilou. Você abandonou seu filho antes mesmo de ele nascer. E agora ele tem um pai. Um homem de verdade que me segurou enquanto eu chorava. Que foi a cada ultrassom, que construiu o quarto do bebê com suas próprias mãos. Não é o mesmo, Brian argumentou fracamente. A biologia importa. A biologia te faz um doador, Brian. O amor te faz um pai. De repente, uma mão pesada pousou no ombro de Brian. Era Adrian Vance. Ele havia atravessado a sala em segundos. Há algum problema aqui? Adrian perguntou, sua voz calma, mas terrivelmente profunda. Estamos apenas conversando, Brian disse, tentando se livrar da mão. Ele não conseguiu. O aperto de Adrian era como ferro. Parecia que você estava perturbando minha esposa, Adrian disse. Ela não é sua esposa ainda. Brian cuspiu, seu ciúme inflamando novamente. Adrian sorriu. Ele levou a mão ao bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele o colocou no bolso do peito de Brian. Leia isso quando sair. É uma cópia dos papéis de adoção. Eu legalmente adotei a criança in utero 2 semanas atrás, com o consentimento total de Emma e a aprovação do tribunal devido ao abandono comprovado pelo progenitor biológico. Brian olhou para ele, boca aberta. Você não pode fazer isso. Eu sou Adrian Vance, ele disse simplesmente. Eu posso fazer qualquer coisa agora.
Saia da minha vista antes que eu peça aos seguranças para jogá-lo pelas escadas da frente. Humilhado, derrotado e com os olhos da elite de Nova York queimando em suas costas, Brian virou e fugiu. Ele tropeçou no ar fresco da noite do Central Park. Ele levou a mão ao bolso e tirou o papel que Adrian havia lhe dado. Não eram apenas papéis de adoção. Eram resultado de teste de DNA anexado na parte de trás. Assunto: Brian Thorne. Resultado: 0% de probabilidade de paternidade. Brian congelou. Ele leu novamente. 0%. Ele examinou franticamente o documento. Então ele viu a nota médica na parte inferior. Nota: o sujeito tem uma condição congênita que o torna estéril. Condição provavelmente presente desde a adolescência. Brian deixou o papel cair na calçada. Ele não era o pai. Ele nunca havia sido o pai. Ele não podia ser pai. Mas se ele era estéril e Emma estava grávida, então quem era o pai? E então a compreensão o atingiu. O cronograma. A viagem de negócios que Emma havia feito sozinha há 1 ano para a costa oeste, onde ficava a sede da Vance Global. Ela não havia conhecido Adrian 6 meses atrás. Ela o conhecera antes. A chuva em Nova York não lavava as coisas. Apenas deixava a sujeira mais escorregadia. Brian estava na calçada em frente à clínica de fertilidade especializada no Upper East Side. A pesada porta de carvalho fechando-se atrás dele, com uma finalidade que ecoou em seus ossos. Ele tinha ido lá exigindo respostas, ameaçando processar a clínica por negligência, gritando que o teste de DNA que Adrian lhe dera era uma falsificação. O médico, um homem idoso com zero paciência para bilionários tendo ataques de raiva, simplesmente puxou o arquivo de Brian de 20 anos atrás. Um arquivo de quando Brian foi hospitalizado por um caso grave de complicações de esclerose múltipla na adolescência. Eu disse aos seus pais então, Sr. Thorne, o médico disse, ajustando seus óculos. O dano foi total. Você nunca foi capaz de ter filhos. Assumimos que você sabia. Brian caminhou cegamente sob a chuva, seus caros sapatos de couro italiano espirrando em poças. Ele não sabia. Ou talvez, no fundo, ele tivesse ignorado os sinais. Por 5 anos, ele havia culpado Emma. Todo mês que ela menstruava, ele suspirava, olhava para ela com desapontamento e fazia um comentário sutil sobre o tempo dela estar correndo. Ele a fez se sentir quebrada. Ele a enviou a especialistas, forçou-a a tomar hormônios que a deixavam doente e a envergonhou quando nada acontecia. E o tempo todo, o quebrado era ele. Ele chamou um táxi, suas mãos tremendo. Ele precisava ir para casa. Ele precisava explicar a Chloe que a percepção o atingiu. Chloe estava com ele apenas porque ele prometeu a ela o mundo. Ele prometeu a ela uma dinastia. Se ela descobrisse que ele estava atirando em branco e que sua empresa estava à beira do colapso, ela teria ido embora antes do noticiário da manhã. Ele chegou à sua cobertura encharcado. O lugar estava uma bagunça. Havia sacolas de compras por toda parte. Chanel, Hermes, Prada. Chloe estava no sofá cercada por caixas abertas, gritando em seu telefone. Não me importa se o cartão foi recusado. Passe-o novamente. Você sabe quem é meu namorado? Ela olhou para cima quando Brian entrou, pingando no chão de mármore. Finalmente. Brian, conserte meu cartão preto. Está me envergonhando. Brian olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ela era bonita, sim, mas era uma beleza plástica e vazia. Não havia calor em seus olhos, apenas fome. Chloe, ele disse sua voz. Faça suas malas. Ela riu, um som afiado e frágil. Com licença, vamos para Paris? Não, Brian disse, caminhando e chutando uma caixa Chanel para o outro lado da sala. Você está partindo. Saia. Chloe se levantou, seu rosto contorcendo-se em um sorriso de escárnio. Você não pode estar falando sério. Você acha que pode simplesmente me jogar fora como fez com sua ex-mulher? Minha ex-mulher?
Brian disse, as palavras rasgando sua garganta. Valia 10 de você. Ela me construiu. Você apenas me sangra. Saia, Chloe. Eu terminei de pagar pela sua companhia. Ótimo! Ela gritou, agarrando um punhado de joias da mesa. Você é chato de qualquer forma. E para constar, Brian, todos riem de você. Você pensa que é um rei, mas você é apenas uma carteira ambulante. E eu ouvi sobre o processo. Você vai ser pobre, Brian. E pobre não fica bem em você. Ela saiu furiosamente, batendo a porta tão forte que as paredes tremeram. Brian estava sozinho. Ele se serviu de uma bebida, olhando para as luzes da cidade. Ele havia destruído seu casamento por uma mulher que não o amava. Ele havia perdido a única pessoa que realmente acreditara nele. Mas então a tristeza se transformou em algo mais sombrio. Uma raiva fria e maligna começou a surgir. Emma sabia. Ela devia saber. Se ela estava grávida agora e o bebê não era dele e ele era estéril, isso significava que ela havia traído. O cronograma o incomodava. Divorciados há 6 meses, grávida há 7 meses. Ela havia dormido com alguém enquanto ainda estavam casados. Brian riu, um som baixo e maníaco. A Santa Emma, a mulher que fingia ser tão perfeita. Ela era uma adúltera. Ele pegou seu telefone. Ele discou um número que não usava há anos, um jornalista de tabloide desprezível chamado Barry, que lhe devia um favor. Barry, Brian disse, sua voz suave e perigosa. Tenho uma primícia para você. A verdadeira história por trás do romance de Adrian Vance e Emma Cross. Como o bilionário roubou a esposa de outro homem e como a Santa Emma estava carregando um filho bastardo enquanto ainda dormia na cama de seu marido. Isso é dinamite, Brian, Barry disse, praticamente salivando. Mas você pode provar o cronograma. O bebê é a prova, Brian mentiu. Publique, queime a reputação dela no chão. Se ela quiser me processar pela minha empresa, farei com que ela tenha muita vergonha de mostrar o rosto no tribunal. Brian desligou. Ele sentiu um retorcido senso de vitória. Se ele estava caindo, ele estava levando todos com ele. A manchete na manhã seguinte foi brutal. Escândalo de bebê bilionário. Adrian Vance roubou sua amante grávida de um marido de coração partido. O artigo pintava Brian como a vítima, um marido trabalhador pego de surpresa por uma esposa infiel que seduziu um homem mais rico para subir na escada social. Insinuava que o bebê era produto de um caso ilícito levado a cabo na própria casa de Brian. Brian sentou-se em seu escritório observando a tempestade nas redes sociais. A opinião pública estava mudando. As pessoas estavam chamando Emma de caça-níqueis. Estavam questionando a integridade de Adrian. Isso forçará um acordo. Brian disse a Marcus Sterling, que parecia pálido. Eles abandonarão o processo para fazer a má imprensa ir embora. Brian, Sterling disse olhando para seu tablet. Você precisa ver isso. A Vance Global acabou de convocar uma coletiva de imprensa. Eles estão transmitindo ao vivo. Brian girou sua cadeira para a tela gigante na parede. Lá estava Adrian Vance em um pódio. Ele não parecia abalado. Ele não parecia zangado. Ele parecia um carrasco. Ao lado dele estava Emma. Ela não estava se escondendo. Ela olhou diretamente para a câmera, sua expressão feroz. Esta manhã, Adrian começou, sua voz retumbando pelos alto-falantes. Um homem desesperado tentou usar a mídia para intimidar uma mulher grávida. Brian Thorne acusou minha noiva de infidelidade. Ele me acusou de destruir um lar feliz. Adrian fez uma pausa, então olhou diretamente para a lente. Nós antecipamos isso porque mentirosos sempre assumem que todos os outros estão mentindo. Adrian se afastou e Emma pegou o microfone. Eu não traí Brian Thorne, ela disse claramente. Eu fui uma esposa fiel por 7 anos. Eu o apoiei quando não tínhamos nada. Eu escrevi o código que o tornou um bilionário enquanto ele dormia. Ela segurou um documento. Este é um relatório médico da Mayo Clinic datado de 8 meses atrás, 1 mês antes de Brian se divorciar de mim. Ele confirma que eu passei por uma rodada única de tratamento de FV
usando um doador. Brian congelou. FV? Eu fiz isso. Emma continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Porque meu marido estava desesperado por um herdeiro, mas recusou-se a consultar um médico ele mesmo. Eu queria surpreendê-lo. Eu queria dar a ele a família que ele alegava querer. Paguei por isso com minhas próprias economias. Passei pelas injeções sozinha. Um silêncio caiu sobre a sala no vídeo e sobre o escritório de Brian. Descobri que o procedimento foi bem sucedido no dia em que Brian me entregou os papéis do divórcio. Emma disse, uma lágrima finalmente escapando. Eu tentei dizer a ele. Ele não ouviu. Ele me jogou fora. Eu estava grávida, sem teto e sozinha. Foi então que Adrian Vance me encontrou. Ele não me roubou, Brian. Você me jogou fora. Ele apenas pegou o tesouro que você estava cego demais para ver. Adrian voltou ao microfone. Quanto aos negócios, o Sr. Thorne parece ter esquecido algo sobre a arquitetura Ghost Rider que ele roubou. O estômago de Brian revirou. Emma não apenas escreveu o código, Adrian disse com um sorriso sombrio. Ela o protegeu. Há um mecanismo de segurança embutido no kernel, um interruptor de segurança. Ele foi projetado para ser acionado se o usuário não autorizado, Brian, tentasse adulterar os arquivos centrais. O que, de acordo com nossos registros, sua equipe de TI fez esta manhã em uma tentativa de esconder a evidência de roubo. Adrian olhou para o relógio. O interruptor de segurança ativa em 3, 2, 1. No escritório de Brian, as luzes piscaram. Então, o zumbido dos servidores no prédio morreu. A tela do computador de Brian ficou preta. Senhor! Sua assistente irrompeu na sala histérica. A plataforma está fora do ar. O aplicativo está fora do ar. Tudo está offline. O código simplesmente sumiu. Está se autodeletando. Brian freneticamente batia em seu teclado. Nada. Apenas uma tela preta com texto verde piscando no canto. Erro. Usuário não autorizado. Deus, Brian, na tela da TV. Adrian Vance se inclinou perto do microfone. A Thorntech agora é efetivamente uma empresa de fachada com 0 ativos. As ações estão atualmente em queda livre. Eu já contatei a SEC para entregar evidências do desvio de fundos da empresa por Brian Thorne, para pagar o estilo de vida de sua amante. Os olhos de Adrian estavam frios como gelo. Checkmate, Brian. A transmissão foi cortada. Brian sentou-se no silêncio de seu escritório morto. Seu telefone começou a tocar. Era o conselho de diretores, então a SEC, então o banco. Ele não atendeu. Ele caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para as ruas de Manhattan. Ele queria ser um rei. Ele queria ser temido. Ele conseguiu seu desejo. Ele era temido como uma história de advertência. Ele observou enquanto um SUV preto parava no meio-fio lá embaixo. Ele viu uma pequena figura em um casaco verde entrar no carro, ajudada por um homem alto. Mesmo a essa distância, ele podia ver o cuidado no gesto do homem. Emma, ela havia vencido. Ela não apenas o havia derrotado, ela o havia apagado. Brian afundou no chão, o silêncio do escritório vazio pressionando-o como um peso físico. Ele levou a mão ao bolso e tirou a velha foto amassada que ele guardava em sua carteira há anos. Uma foto dele e Emma em seu dormitório da faculdade, comendo pizza no chão, rindo. Eles eram pobres, mas ele parecia feliz. Ele percebeu agora, com o peso esmagador da ruína total, que aquele momento foi o mais rico que ele já fora, e ele trocara tudo por um lustre de diamante que nem era real. 3 anos é muito tempo no mundo dos negócios. Em 3 anos, startups surgem, impérios caem, e nomes que uma vez dominaram manchetes são varridos para a lixeira da história. Mas para Brian Thorne, 3 anos pareceram 3 séculos. A queda não foi rápida. Não foi a execução limpa e rápida que ele esperava quando a tela em seu escritório ficou preta. Foi um desmantelamento lento e agonizante. A investigação da SEC se arrastou por 18 meses,
uma flagelação pública que o despojou de cada camada de dignidade que possuía. Eles levaram a cobertura primeiro, depois os carros, depois a coleção de arte. Ele se lembrou do dia em que os oficiais vieram buscar sua coleção de relógios. Ele havia ficado lá, observando um homem em um blusão barato manusear seu Patek Philippe, aquele que ele comprou quando fez seus primeiros 10 milhões, e jogá-lo em um saco de evidências como se fosse um brinquedo de plástico. Esse foi o momento em que Chloe o deixou. Ela nem fez as malas. Ela simplesmente chamou um Uber, olhou para ele com olhos desprovidos de qualquer coisa que se parecesse com amor e disse: "Você é ruim para minha marca, Brian." Agora, 3 anos depois, Brian estava tremendo na calçada da East Walker Drive em Chicago. O vento do lago era um assalto físico, um frio úmido e cortante que penetrava o tecido fino de seu uniforme de poliéster. Ele não era mais Brian Thorne, o magnata da tecnologia. Ele era Jules, o manobrista de baixo escalão no Grand Plaza Hotel. "Ei, Jules, acorde!" O grito veio de Manny, o capitão de manobristas de 20 anos, que passava a maior parte do turno vaporizando e checando o TikTok. Manny não sabia quem Brian costumava ser. Para Manny, Brian era apenas o cara quieto e de cabelos grisalhos, que era muito lento na corrida e muito trêmulo com as chaves. "Estou acordado", Brian murmurou, batendo os pés para recuperar a sensação em seus dedos. Seus sapatos pretos baratos estavam vazando. A lama da rua havia encharcado suas meias horas atrás. "Noite de gala hoje", Manny disse, soltando uma nuvem de fumaça com cheiro de morango no rosto de Brian. "O gala do futuro da tecnologia. Temos VIPs saindo pelos ouvidos. Não risque nada, velho. Esses carros custam mais que a sua vida." Brian estremeceu. O gala do futuro da tecnologia. 5 anos atrás, ele havia sido o orador principal neste mesmo evento. Ele se lembrava dos aplausos. Se lembrava da sensação do holofote, quente e cegante, enquanto ele pontificava sobre visão e disrupção. Ele se lembrava de Emma sentada na primeira fila, suas mãos cruzadas sobre o colo, olhando para ele com um orgulho que ele não merecia. Ela havia usado um vestido azul simples naquela noite porque ele lhe dissera que o vestido de grife que ela queria era muito chamativo. Esta noite, ele não era o orador principal. Ele era a ajuda. As portas do hotel se abriram, derramando luz dourada e o som de jazz sobre o pavimento nevado. O cheiro de perfume caro e carnes assadas exalava, um cruel lembrete da fome que roía o estômago de Brian. Ele havia pulado o almoço para economizar $5 para a conta de luz. Os convidados começaram a sair. Brian reconheceu rostos. Lá estava Marcus Sterling, seu antigo advogado, rindo com um novo cliente. Sterling olhou diretamente através de Brian enquanto ele entregava um canhoto de bilhete para um Mercedes. Brian pegou o bilhete, sua cabeça curvada, a aba de seu boné escondendo seus olhos. Ele buscou o carro, aceitou uma gorjeta de $2 sem uma palavra e observou Sterling ir embora. Era um tipo especial de inferno, ser invisível em um mundo onde você costumava ser um deus. "Atenção", Manny sibilou, endireitando sua jaqueta. "Temos uma baleia chegando. Motorista particular. Escalade escurecido. Esse é o detalhe, Vance." Vance. O nome atingiu Brian como um taser. Sua respiração engasgou em sua garganta. Ele queria correr. Ele queria fingir um ataque cardíaco, recuar para a sala de descanso, dissolver-se no concreto. Qualquer coisa menos estar ali. Mas ele não conseguia se mover. Seus pés estavam congelados no pavimento, enraizados por uma mistura de terror e uma curiosidade doentia e masoquista. O enorme SUV preto parou no meio-fio, flanqueado por 2 veículos de segurança. Não parecia um carro. Parecia uma fortaleza sobre rodas. O motor zumbia com uma vibração baixa e poderosa que fazia os dentes de Brian rangerem. "Jules, pegue a porta." Manny latiu, ocupado flertando com uma socialite em um casaco de pele.
Brian deu um passo à frente. Suas mãos tremiam tão forte que ele teve que juntá-las atrás das costas por um momento para estabilizá-las. Ele se aproximou da porta traseira do passageiro. Ele viu seu próprio reflexo no vidro fumê. Um homem magro, de rosto encovado, com barba grisalha e olhos que pareciam assombrados. Ele parecia 20 anos mais velho do que 35. Ele estendeu a mão e puxou a maçaneta pesada. A porta se abriu e o calor se derramou. O cheiro de couro, madeira de cedro e jasmim. A primeira coisa que ele viu foi um sapato, um Oxford italiano polido feito à mão. Adrian Vance saiu. O tempo foi gentil com Adrian. Se alguma coisa, os anos apenas adicionaram à sua presença. Ele estava mais largo, seu cabelo sal e pimenta cortado em um estilo militar afiado. Ele se movia com a graça fácil de um homem que possuía o chão em que pisava. Ele não olhou para o manobrista. Ele se virou para o carro, estendendo uma mão. Cuidado, meu amor, está gelado. Uma mão pegou a dele. Era uma mão que Brian conhecia melhor que a sua própria. Ele conhecia a forma dos dedos, a curva do pulso. Ele sabia como aquela mão se sentia quando alisava seu cabelo para trás quando ele estava doente. Ele sabia como se sentia quando lavava pratos em seu primeiro pequeno apartamento. Emma saiu. Brian sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela estava magnífica. O rato se foi. A mulher em pé diante dele era uma rainha. Ela usava um vestido longo de veludo vermelho carmesim, que abraçava sua figura, complementado por um casaco branco que parecia neve macia. Seu cabelo estava penteado em ondas soltas e glamorosas, e diamantes brilhavam em sua garganta. Não os tipos extravagantes e chamativos que Chloe costumava exigir, mas pedras elegantes e atemporais. Mas não eram as roupas, era o rosto dela. As linhas de preocupação que a haviam definido durante o casamento haviam desaparecido, substituídas por uma serenidade que a fazia brilhar. Ela parecia descansada. Ela parecia amada. Esperem por mim. Uma pequena voz chilreou de dentro do carro. Brian congelou. Um garotinho, não mais velho que 3 anos, escalou até a borda do assento. Ele estava agasalhado em um casaco de lã miniatura azul marinho e um cachecol vermelho. Ele tinha cabelos escuros e encaracolados e olhos brilhantes e inquisitivos que escrutinavam o mundo com admiração. Adrian riu, um som profundo e retumbante que Brian nunca ouvira dirigido a ele. Nós não esquecemos você, Léo. Venha aqui, campeão. Adrian pegou o menino sem esforço, acomodando-o em seu quadril. O menino riu, envolvendo seus pequenos braços no pescoço de Adrian. Você viu o robô, papai? O menino perguntou animadamente. Aquele com os lasers? Eu vi, Adrian respondeu, beijando o topo da cabeça do menino. Mas acho que você gostou mais da mesa de sobremesas. Eu gosto de biscoitos, Léo declarou solenemente. Emma riu, tirando um floco de neve do nariz do menino. Você é definitivamente filho do seu pai. Gosta de doces e tem um olho para lasers. Filho do seu pai. As palavras ecoaram na cabeça de Brian, saltando na caverna vazia de sua alma. Filho do seu pai. Leo não era de Brian. Ele nunca poderia ser de Brian. O teste de DNA fora o prego final no caixão do ego de Brian. Ele era estéril. Ele era um beco sem saída genético. Toda a sua fala de legado, de uma dinastia, do nome Thorne, tudo havia sido uma farsa. O verdadeiro legado estava bem na frente dele. Uma criança feliz e saudável criada por um homem que não precisava exigir respeito para ganhá-lo. Brian estava junto à porta aberta, paralisado. Ele sabia que deveria fechá-la. Ele sabia que deveria recuar, desaparecer nas sombras. Mas ele não conseguia desviar o olhar do menino. Léo tinha o nariz de Emma. Ele tinha o sorriso de Emma. De repente, o menino olhou para ele. Os olhos de Léo se fixaram em Brian. A criança não viu um fracasso. Ele não viu um fraudador falido. Ele apenas viu um homem de chapéu engraçado parado na neve. Oi, Léo disse, acenando uma mão enluvada.
O som da voz do menino quebrou a compostura de Brian. Lágrimas picaram seus olhos, quentes e súbitas. Ele tentou falar, dizer olá, mas sua garganta havia se fechado. Emma se virou. Ela seguiu o olhar de seu filho. Seus olhos pousaram no manobrista. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. A neve caía silenciosamente ao redor deles. O ruído da cidade desapareceu. Então o reconhecimento surgiu. Não foi dramático. Ela não ofegou. Ela não agarrou suas pérolas. Seus olhos simplesmente se arregalaram uma fração. Ela captou o uniforme barato, os sapatos molhados, o cabelo grisalho, o distintivo que dizia Jules. Brian se preparou. Ele esperava que ela zombasse. Ele esperava que ela risse. Ele esperava que ela tocasse no ombro de Adrian e dissesse: "Olhe, querido, olhe para o lixo." Ele quase queria que ela o fizesse. Ele merecia a raiva. A raiva significaria que ele ainda importava, mesmo negativamente. Mas Emma não ficou zangada. Sua expressão suavizou. Seus ombros caíram ligeiramente. Ela olhou para ele com uma profunda e esmagadora tristeza. Era o olhar que se dá a um cão vadio que foi chutado muitas vezes para ser abordável. Era pena, pura pena indiferente. Ela não disse o nome dele. Ela não reconheceu o passado deles. Ela não perguntou como ele estava. Ela simplesmente virou a cabeça de volta para seu marido e filho. "Está congelando, Adrian." Ela disse suavemente. "Vamos colocar Léo dentro do jato." "Ele está tremendo agora mesmo," Adrian disse. Ele se virou para Brian. Adrian não o reconheceu. Para Adrian Vance, Brian Thorne era uma nota de rodapé, um antagonista menor no primeiro capítulo de sua vida com Emma. Ele era tão insignificante que nem registrava como familiar. "Bom serviço," Adrian disse, sua voz rápida, mas gentil. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma nota. Ele a pressionou na mão de Brian. "Fique aquecido," Adrian disse. Brian olhou para baixo. Era uma nota nova e fresca de $100. Benjamin Franklin olhou para ele zombando. "Obrigado, senhor." Brian sussurrou. Sua voz era um rouco quebrado, irreconhecível até para si mesmo. Adrian acenou com a cabeça e se virou, guiando sua família em direção à entrada privada do hotel onde o carro os levaria para o aeródromo. "Tchau, tchau," Léo chamou por cima do ombro de Adrian, acenando sua luva novamente. Brian levantou uma mão trêmula e deu um pequeno e fraco aceno de volta. "Tchau," ele moveu os lábios. Ele os observou se afastar. Ele viu Adrian se inclinar e sussurrar algo para Emma. E ele viu Emma encostar a cabeça no ombro de Adrian. Eles se moveram como uma unidade, um círculo sólido e inquebrável de calor e amor. Eles eram uma família, e Brian era apenas o homem que abriu a porta. Enquanto as pesadas portas de vidro do hotel se fechavam atrás deles, cortando a vista, o silêncio da rua voltou. O vento uivava, chicoteando a esquina do prédio. Brian olhou para a nota de $100 em sua mão. Em sua vida antiga, ele a teria usado para acender um charuto. Ele teria dado uma gorjeta tão grande a uma garçonete apenas por trazer-lhe água. Ele teria rido da insignificância disso. Agora, este pedaço de papel era a diferença entre comer e morrer de fome. Era a diferença entre calor e congelamento. Ele apertou a nota com força, seus nós dos dedos embranquecendo. Um soluço se formou em seu peito, uma coisa áspera e dolorosa que ele não conseguia suprimir. Ele se encostou na pedra fria da parede do hotel, deslizando até ficar agachado no pavimento molhado. Ele passou a vida construindo uma fortaleza de dinheiro para manter as pessoas afastadas, pensando que isso o tornava forte. Ele tratou as pessoas como ativos, passivos e commodities. Ele havia jogado fora a única mulher que o amara de graça. Tudo porque ele queria um reflexo que parecesse melhor em uma revista. Ele queria ser um rei, e agora ele sabia a verdade. Reis são apenas homens em fantasias. O verdadeiro poder não estava na coroa. Estava na mão que você segurava quando a neve começava a cair. Emma havia encontrado uma mão para segurar. Brian não tinha nada além de suas mãos nos bolsos. "Ei, Jules!"
Manny gritou da cabine, alheio aos destroços do homem no chão. Pare de contar suas gorjetas. Temos um Corolla chegando. Mexa-se! Brian limpou o rosto com a manga áspera de sua jaqueta. Ele deu uma respiração profunda e trêmula. O ar frio queimava seus pulmões, o aterrissando. Estou indo. Ele engasgou. Ele se levantou. Ele alisou sua jaqueta barata e oversized. Ele colocou a nota de $100, a caridade do marido de sua ex-esposa, em seu bolso ao lado de seu passe de ônibus. Ele caminhou em direção ao Corolla amassado, parando no meio-fio. Ele abriu a porta, forçou um sorriso em seu rosto e curvou a cabeça. Bem-vindo ao Grand Plaza, Brian sussurrou. Como posso ajudá-lo? E esse, meus amigos, é o fim frio e silencioso de Brian Thorne. Não houve explosões, brigas na prisão, apenas a lenta e congelante percepção de que ele foi o arquiteto de sua própria miséria. Ele passou a vida perseguindo o valor, mas nunca entendeu o que era digno. Ele jogou fora um diamante porque queria brilho, e no momento em que percebeu seu erro, o diamante fazia parte da coroa de outra pessoa. É uma lição brutal de karma. Às vezes, o castigo não é o que acontece com você, mas o que não acontece com você. Brian não teve a família, o amor ou o legado. Ele apenas teve a gorjeta. Quero ouvir de você nos comentários. Aquele olhar que Emma lhe deu, a pena. Você acha que isso foi pior do que se ela tivesse gritado com ele? A indiferença é a vingança máxima? E se você fosse Emma, você teria dito algo a ele? Ou ela fez a coisa certa ao ir embora? Vamos iniciar um debate abaixo. Se esta história te deu arrepios, por favor, clique no botão curtir. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a compartilhar estas histórias com mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um drama. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado com quem você pisa enquanto sobe a escada, porque você pode ter que olhá-los nos olhos em sua descida.